ensina a compartilhar. Boa tarde, boa noite, a paz do Senhor. Nossos queridos irmãos que estão nos assistindo neste momento, em Portugal, Viseu, os irmãos que estão nos assistindo no Brasil, no Rio Grande do Norte, sejam todos bem-vindos. É um prazer tê-lo aqui conosco nessa terça profética, AD Canaã, Viseu, Portugal. Me sinto muito feliz, muito alegre por estar fazendo parte desta igreja onde Deus tem nos direcionado, tem nos guiado, nos instruído, para assim fazermos, juntamente com nossos outros irmãos, pastora Fátima, pastor Humberto, pastor Davi. Estamos agradecidos ao Senhor demais. Vamos iniciar a nossa terça profética com oração. E você que está chegando agora, você que está nos assistindo, seja muito bem-vindo, tá bom? Então vamos orar. Senhor amado, Deus poderoso, obrigado, Pai. Obrigado pela Tua infinita misericórdia, Senhor. Mais um dia, Senhor, está se findando. Mais um dia, Senhor, sendo concluído, meu Pai, com as Tuas bênçãos, Senhor, com a Tua proteção, Senhor, com a Tua, Senhor, graça e misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai querido. Obrigado, meu Deus eterno. Nós não somos merecedores, mas Tua misericórdia tem nos alcançado, tem alcançado o meu lar, a minha casa, tem alcançado a minha família, tem alcançado a nossa igreja, tem alcançado nossos amigos e irmãos, ó Deus. Obrigado, Pai. Obrigado por nos ensinar cada vez mais, ó Deus. Nos instruir cada vez mais, Senhor. Nos direcionar, ó Deus, mesmo às vezes achando que não temos capacidade, mesmo às vezes achando que estamos perdidos. Mas Tu tens nos direcionado, Senhor. Quando nós focamos o nosso olhar, meu Pai, para o Pai Todo-Poderoso, Deus, Rei da Glória, nada está perdido, nada está acabado. Pelo contrário, é só o começo. Ó Deus, recebe nosso louvor, nossa adoração nessa noite. Noite de exaltar e engrandecer Teu santo nome. Terça profética, eu profetizo na sua vida, eu profetizo na sua casa, no seu lar, uma terça-feira profética, aleluia. Deus tem lançado palavras ao seu coração, Deus tem profetizado na sua vida. E eu creio que você continua também crendo, não duvidando, não desistindo. Então vamos louvar ao Senhor neste momento. E já estaremos mais comentando sobre a palavra do Senhor. Planos frustrados, dias nublados, me pergunto onde foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido as rodas que tracei. Mas o dono desse mar também é meu dono.
parar pra escutar e a crer que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá um ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. Acalmaria. Tem uma promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Não estou sozinho, tenho comigo a que nada lhe atinge, pois é rei. Se o dono desse mar também é teu dono, ele não te abandonou, ele não te abandonou, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber quando é hora de parar, não parar de avançar, mas parar pra lhe escutar e a crer que lá de cima minha rota ele vê e altera o caminho e dá um ao barquinho e assim me guiará ao lugar seguro. Acalmaria. 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 Aleluia. Glória a Deus. Que hoje você possa ser tocado por Deus através de tudo quanto for ministrado aqui nessa tarde, em nome de Jesus. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Aleluia. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Eu quero ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra dividir. Sei que depender é conviver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só.
você está no controle, então esconda no teu coração, me amarre a ti, pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade, pra mim eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. Vamos lá, quer me ajudar? E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, lançar no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, pagar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar. Vai ser difícil, eu sei, vai ser difícil, eu sei, larga tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, me assegurando de que tudo vai ficar bem, tudo vai ficar bem. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então venha, quer da minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Oh vem, aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Porque na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti, mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz. Aleluia, glória a Deus, glória a Jesus, aleluia. Você, meu irmão, que está nos assistindo neste momento, né? É bom estar na presença do Senhor, é bom glorificar e adorar o nome santo do Senhor. Obrigado pela sua participação. Paula, lá de Portugal, Viseu, José Neto, sejam bem-vindos, tá bom? Outros irmãos estão aqui também, depois dê um aceno aí, tá certo? Sejam bem-vindos a cultuar e louvar ao Senhor
e ouvir um pouquinho da palavra do Senhor nesta tarde, nessa terça-feira profética. Aleluia, glória a Deus. Nós estivemos há 2 terças-feiras já falando sobre o livro de Neemias, comentando um pouco. Ninguém sabe de tudo, mas o que sabemos, graças a Deus, temos buscado em Deus, Ele tem nos direcionado, tem nos instruído, né? Então, comentando um pouco sobre essa trajetória de Neemias, o quanto essa trajetória de Neemias é bom, aleluia, o quanto essa trajetória de Neemias nos ensina, aleluia, glória a Deus, coisas maravilhosas. Parece ser simples, parece não darmos muito atenção. Mas se você for ver essa trajetória de Neemias aplicada à sua vida, à minha vida, é uma realidade. Aleluia, glória a Deus. E hoje nós estamos no capítulo 3, né? Já passamos pelo capítulo 1, capítulo 2, aonde no capítulo 1, glória a Deus, Neemias é incentivado, ou de certa forma recebe a informação, né, de Anani sobre a situação. E no capítulo 2, Neemias toma a decisão, depois de orar ao Senhor, de ir a Jerusalém reconstruir a terra dos seus pais, né? A terra que estava destruída, a terra que estava derrubada, né? Vamos ser toda queimada. E nós estamos entendendo como Neemias tem sido uma inspiração para esse tempo de crise, para esse tempo de reconstrução, para esse tempo de aprendizado. Muito obrigado, Paula, Tati, Portugal, Deus abençoe. Muito bom ter vocês aqui. Tati. Muito feliz por ter vocês aqui conosco. E capítulo 2 a gente observou bem que Neemias foi hiper discreto. Ele usou de discrição para com tudo aquilo que ele iria fazer, e Deus ministrou isso no nosso coração. Que existem coisas que você não vai revelar na hora que você quer. Vai revelar na hora que Deus quiser que você revele. Porque tem coisas que a gente não precisa dizer. A gente precisa primeiro agir. É verdade. Né, de forma discreta. Existem segredos em nosso coração que só o Espírito Santo precisa saber. Aí depois, quando Deus lhe autorizar. Porque Neemias, ele no versículo 11 do capítulo 2, ele diz que ele pegou poucos homens e ele foi observar. Ele já fazia 3 dias que estava na cidade. E ele vai observar, e agora ele não declara para ninguém o que Deus colocou no coração dele para fazer em Jerusalém. E ele foi uma pessoa extremamente certa, né? Ele pega os homens, mas ele não declara a ninguém. Ele vai fazer, ele vai observar. Que a gente possa ter esse entendimento nesse tempo. Observar, ter estratégia e depois executar. E agora nós estamos no capítulo 3. É um capítulo também de muito ensinamento, porque fala do ajuntamento das pessoas para a construção, para a realização, para a reconstrução de Jerusalém. E o versículo 3 diz assim, o capítulo 3, o versículo 1 diz: E levantou-se Eliasibe, o sumo sacerdote, com seus irmãos, os sacerdotes, e edificaram a porta do gado, a qual consagraram e levantaram as portas, e até a torre de Meá consagraram, e a torre de Ananel. E junto a ele edificaram os homens de Jericó, também o seu lado edificou Zagur, filho de Inri. Irmãos, nós vamos ver aqui a sequência de portas. Na verdade são 10 portas, né? São exatamente 10 portas que tem nesse capítulo aqui, onde fala que ao mesmo tempo homens se reuniram, as famílias eu creio que se reuniram para ao mesmo tempo construir as 10 portas de Jerusalém. E eu acredito que as portas, quando elas estavam sendo reconstruídas, Josué, elas estavam perto da casa de cada um, porque você pode ver, irmãos, que são famílias que estão edificando as portas, reconstruindo as portas. É o pai, é o filho, ele sempre dá referência de uma família. E nós entendemos aqui que eles começam esse período de reconstrução para que a cidade, uma vez fechada, né? Porque as portas precisavam estar reconstruídas para poder levantar o restante. Sabe por quê, irmãos? Porque porta, ela me remete a acesso. Porta é quando eu saio de um ambiente e vou para outro. Querido, nós precisamos viver esse tempo e ter o entendimento de que precisamos, Josué,
de lugares de acesso. Mas antes de ter esses lugares de acesso, nós precisamos estruturar esses lugares. A abertura, a passagem. Porta fala de passagem. Será que hoje a gente não precisa reconstruir algumas portas em nossa vida? Refazer algumas portas em nossa vida? Tem gente que quer logo começar a construção, levantar os muros, mas o que adiantava Jerusalém reconstruir os muros se as portas estavam fendidas? E interessante, você falando de portas aí, é que... Mas e os muros, como é que estava? Estavam um montão de monturo de entulho, né? Muitos entulho. E normalmente, uma cidade como a cidade de Jerusalém, outras cidades que têm muros grandes, eram as casas que faziam a estrutura do muro. Eram as casas que normalmente serviam como estrutura de muros. Então o que acontecia? Então as casas, se estivessem destruídas, era só um montão de entulho. Então as pessoas, para passar por cima dos entulhos era muito difícil. Mas as portas estavam abertas, de certa forma destruídas, queimadas, destruídas, destroçadas. Mas o que? Eles precisavam montar de volta as portas, precisavam estruturar de volta as portas para dar acesso à cidade. E aqui nós temos o entendimento sobre a unidade na reconstrução. Sim. O entendimento da unidade sobre a reconstrução. Nós precisamos entender que quando a gente vai reconstruir, quando a gente está focado num projeto, a gente não vai dar conta só, a gente tem que ter outro do nosso lado. A gente vai ter que consultar algumas pessoas. E o entendimento ali que Neemias, quando ele abre o jogo para as pessoas, ele diz, olha, eu vim fazer isso aqui. Eu vim realizar a obra que Deus me mandou. No versículo 18 do capítulo 2 diz assim: então lhe declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei, que ele me tinha dito. Então disseram, quem disse? O povo. Então tá certo, Neemias, você vai, a gente vai. Então levantemos e edifiquemos o muro. É quando o líder se sente motivado pelos seus liderados. É quando o líder se sente entusiasmado pela troca, pela empatia que está vindo das pessoas. Como igreja nós precisamos nos comportar exatamente assim. Porque Neemias, ele chega com amor, Neemias chega com a proposta, Neemias chega com a estratégia, e as pessoas abraçam a estratégia de Neemias porque entendia que tudo girava em torno de um bem comum. O que era? Reconstruir portas, levantar os muros. E hoje é interessante, você falou uma palavra-chave para mim: bem comum. Isso é muito importante, irmãos, porque hoje a sociedade não tem mais bem comum. Os grupos não têm mais bem comum. Igreja não tem mais bem comum. Hoje as igrejas são muito individuais. Eu falo os membros da igreja. Eu falo alguns grupos são muito individuais. Bem comum é aquele que todos se juntam, todos se esforçam, todos trabalham junto. Tá, sim, claro, uns trabalham um pouquinho mais, outros trabalham um pouquinho menos, mas todos estão no mesmo propósito, o mesmo interesse de reconstruir, de melhorar, de avançar, de edificar algo. A gente, o que eu sempre digo, o que eu faço, Josué não faz, o que Josué faz eu não consigo fazer, apesar de sermos marido e mulher, mas cada um está dentro da sua área. Minha filha está aqui conosco, fazendo algo que eu não sei fazer. Então, cada um dentro de uma perspectiva, cada um dentro de um propósito, cada um dentro de uma obra, visando o mesmo objetivo, que é edificar. O Senhor nos chamou para edificar. Neemias chama o povo para edificar os muros, mas o Senhor agora nos chama para edificar a sua igreja através do nosso serviço, do nosso trabalho, sermos voluntários. E aqui nós vemos as pessoas fazendo a obra do Senhor. Famílias se juntam, cada uma reconstruindo, cada uma responsável por uma porta. Que coisa magnífica. Não tem como uma obra parar. Não tem como as pessoas estagnarem. Por quê? Porque quando eu vejo outra família trabalhando, eu me sinto o quê? Motivada. Poxa, eles estão trabalhando, eu vou fazer também, porque o que eles estão conseguindo fazer, eu também vou. E eu vejo muito, eu quero até citar, relembrar, ontem eu conversando com a pastora Fátima e pastor Humberto, e eu lembrando, né, eu vi algumas fotos, né, a gente estava vendo as postagens, algumas fotos da igreja em Viseu, e assim no púlpito, no altar, eu vi algumas sacolas simples, tinha umas 4, 5 sacolas, e aquelas sacolas, os irmãos se reuniram para ajudar uma pessoa, se reuniram num bem comum, ajudar uma pessoa que estava precisando, estava mais necessitada do que aqueles que estão servindo.
Irmãos, é maravilhoso servir. É maravilhoso, eu me alegrei tanto, eu falei com minha esposa, falei com minha filha, conversei com a pastora Fátima ontem, eu falei, que maravilha, uma igreja é pequena? Sim, a igreja é pequena, mas já tem o coração de servir, o coração de se juntar para um bem comum. Exato. E isso é grandioso demais, irmãos. Quando a igreja se junta por um bem comum, vamos estruturar, vamos levantar, vamos ajudar o próximo. Isso causa uma repercussão muito grande, não é nas outras pessoas, no reino de Deus. Até porque nós somos uma família, a igreja, a gente não tem que olhar a igreja como uma instituição, não. A gente tem que olhar a igreja como família. E principalmente num lugar como é Portugal, onde os imigrantes estão aí, a gente sabe que quando a gente imigra para outro ambiente, a gente tem as nossas dificuldades. E é maravilhoso e é gratificante, e isso nos enche de alegria, porque para isso Deus nos chamou, para sentirmos a dor do outro, andarmos em unidade. E a palavra do Senhor, agora eu lembro de Atos dos Apóstolos, que em Atos 12:42 disse que os discípulos, eles estavam nas sinagogas, mas também todos os dias eles estavam nas casas. Eles partiam pão, eles tinham comunhão, singeleza de coração, eles oravam juntos. Isso me remete à família, me remete à mesa, me remete à intimidade. A gente tem que fugir do campo da estrutura e agora abraçarmos a visão de que nós somos uma família que vai crescer, uma família que vai se reproduzir, uma família que vai fazer a diferença. Em nome de Jesus, porque nós estamos edificando muros, nós estamos refazendo as portas, nós estamos, quando a gente fala de refazer as portas, a gente está tapando as portas das legalidades, as portas da solidão, a porta do desprezo. Aqui nós estamos falando de porta estrutural, mas eu estou dizendo também de portas emocionais. Que porta hoje a gente precisa reconstruir? Pai do Senhor, pastora Fátima. Amém, pastora. Deus abençoe. Deus abençoe, pastora Nara. Seja bem-vinda, Pai do Senhor. Né? Já está conosco Tati e Ana Paula. Irmãos, falando de portas, e ela comentou portas. Portas tanto pode ser para fechar, para alguma coisa não entrar, não invadir, como pode ser para abrir, para entrar um novo, para entrar uma coisa melhor. Né? Então, interessante, irmãos, a gente falar sobre isso. Portas. Irmão, temos que saber que se estamos fechando e para que estamos fechando. Estamos abrindo e para que estamos abrindo as portas. E para fechar e para abrir você tem que reconstruir. Para fechar e para abrir você tem que reconstruir. Porta são lugares que nos dão acesso. Portas nos dão acesso. Deixa eu liberar uma palavra para o seu coração nessa tarde, nessa noite, em nome de Jesus. Deus está abrindo portas. Deus vai te fazer entrar em lugares. Você vai passar por portas que elas vão te dar acesso a lugares novos. Olhe com a perspectiva de que você não está saindo. Você está entrando. Olhe com essa perspectiva hoje. Meu Deus, eu estou saindo. Não, você não está saindo. Você está entrando numa vida nova, num projeto novo, em algo novo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E aqui nós estamos falando, e aqui nós estamos dizendo sobre essas famílias que se propõem a reparar os muros e as portas para começar de fato a reconstrução. E quando a gente começa a edificar alguma coisa, quando a gente começa a nos propormos em fazer algo, vai aparecer o quê? Vai aparecer quem? Os inimigos da obra. Tem os inimigos da obra? Tem. Existem inimigos da obra? Existe. Claro que existe. A gente tem que ter esse entendimento e sair da ingenuidade espiritual e começar a ter a percepção de que existem inimigos da obra. Às vezes ele vai vir disfarçado de cansaço. Às vezes o inimigo da obra vai vir disfarçado de angústia, de dor, de relapso, de falta de intimidade com Deus, com sua palavra. Mas o Senhor deseja edificar em nós algo novo. Aleluia. Reconstruir em nós algo novo. Contextualizo isso com propriedade, irmãos. Existem portas que têm que ser reconstruídas. Uma vez as portas reconstruídas, agora vamos começar de fato a construção. Porque agora eu tapei as brechas.
Eu tapei as brechas, os lugares de acesso, eu fechei, eu reconstruí. Mas os inimigos que me impedem da edificação, eles vão querer me paralisar. E é interessante, e esse contexto que ela está falando, sempre vai ter. Sempre vai ter os inimigos que vão tentar invadir, que vão tentar colocar a porta abaixo, vão tentar colocar fogo, vão pichar as nossas portas, que vão, de certa forma, à distância, jogar pedra. Vai. Sempre vai ter. Aí diz aqui no capítulo 4, os inimigos pretendem retardar a edificação dos muros. Tem gente que quer atrasar o projeto, mas não vai não. Tem gente que quer bloquear o projeto, mas não vai não. Não vai não, não vai de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque quem chamou para edificação foi Deus. Deus já deu material, Deus já deu passaporte, Deus já deu direcionamento. Deus já deu direcionamento, Deus deu tudo. E agora eu preciso me disponibilizar para edificar esse muro. Aleluia. Vamos lá, capítulo 4. Agora vamos entrar no capítulo 4 de fato. E sucedeu que ouvindo Sambalate, que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. O camarada, ele não gostava da edificação. Não aceitou. Não aceitou, ele não queria que aquilo. Sabe por quê? Porque eram pessoas que se sustentavam na pobreza e na miséria do outro. Eram inimigos políticos. Inimigos políticos que não queriam. Eu comparo muito. Vamos agora trazer para uma realidade nossa, nordestina. A gente sabe que o que impera no Nordeste brasileiro é o coronelismo político. Onde existem muitos políticos lá em Brasília que eles impedem passagem de rios, eles seguram, eles represam, para que o povo dependa da migalha que vem de 4 em 4 anos, uma compra de voto. Era isso aqui que estava acontecendo com Jerusalém. Sambalate, ele não queria que as pessoas reconstruíssem. Ele não queria que as pessoas reconstruíssem porque eles sobreviviam da miséria desse povo. Irmãos, hoje decida, se posicione, mande Sambalate embora da sua vida. Ele não vai mais sobreviver da sua dor, da sua angústia, do seu sofrimento, porque você decidiu. Deixa ele arder em ira, porque você decidiu. Você agora vai reconstruir. Versículo 2. O versículo 2 é interessante, irmãos. Olha só o que ele fala aqui, né? Na presença dos seus irmãos e do exército de Samaria, ele disse: o que é que esses judeus fracos estão fazendo? Vocês vão permitir que eles continuem? Será que vão oferecer sacrifícios? Pensam que podem acabar a obra num só dia? Será que as pedras que foram queimadas poderão renascer daqueles montões de pó? Aleluia. Irmãos, vejam que aqui no versículo 2, Sambalate está em Samaria falando para um povo. E ele falando, será que eles vão conseguir reconstruir aquilo tudo? Será que eles vão conseguir? Ou seja, à distância eles estavam vendo o que estava acontecendo. E os inimigos, eles ficam assim, à distância, observando até onde aquele vai, até onde a vitória, até onde ele vai conquistar. Será que ele vai conseguir? Será que ele vai pegar aquele montão de pó e vai transformar no muro? E o interessante, irmãos, que ainda, olha só, tem uma frase aqui que eu estava até comentando com minha esposa, que diz assim, ó, uma pergunta, na verdade, Sambalate fazendo uma pergunta, né? Pensam que pode acabar a obra num só dia? Sabe o que eu vejo aqui? Empenho. Ou seja, o povo de Israel, juntamente com Jerusalém, juntamente com Neemias, estavam empenhados de uma forma que as obras estavam aceleradas. Havia um foco. Um foco. As obras estavam tão aceleradas que eles falaram, será que eles vão conseguir reconstruir num só dia? Será que eles vão conseguir vencer isso? Ou seja, já estão estruturando as portas? Já estão... Como assim? Porque no capítulo 13 eles estavam montando as portas, estavam estruturando todas as portas já. Ou seja, cercando a cidade com as portas, fechando as portas, na verdade, né? E aí ele fala, poxa, será que eles vão conseguir reconstruir num só dia? Será que eles vão conseguir levantar? Então, aqui eu entendo, eles conseguiram levantar as portas num só dia.
Aleluia. Aleluia, glória a Isso Deus. é Empenho. empenho, é foco, é um corpo unido por um propósito. É quando a gente deixa alguma coisa pessoal de lado para se realizar em um trabalho conjunto e o outro ser motivado pelo que está trabalhando, pelo que está avançando. Isso é muito reino de Deus, irmão. Isso é muito reino de Deus. Agora vamos lá para o versículo 3. E estavam com ele Tobias, o amonita, e disse: ainda que edifique, vindo uma raposa, derrubará facilmente o muro de pedra. Olha só. Lançando maldição. Maldição. Gente, tem muita gente lançando maldição, dizendo que não vai dar certo. Tem gente com espírito de Tobias e Sambalate. Tobias fica de longe observando, Sambalate chega e lança a palavra de maldição. Que todo Sambalate e Tobias seja repreendido da sua vida hoje. Que toda palavra contrária, que todo olhar altivo seja colocado por terra hoje. Porque o que se começou vai terminar em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eles não têm poder, as palavras deles não têm poder. E você de forma alguma deve se apegar a essas coisas, porque muitas vezes, Adra, tem pessoas que se apegam quando fica sabendo que alguém lança uma palavra negativa sobre a sua vida, ela fica preocupada. Agarra aquela palavra e deixa descer ao coração. Ou seja, deixa descer ao coração ao ponto dela se abater. E ontem eu estava conversando com uma pessoa e falei: ei, eu sei quem eu sou em Cristo Jesus. Eu sei quem eu sou. Ninguém vai dizer o contrário da minha vida. Exatamente. Ninguém pode, se quiser dizer, pode dizer, mas eu não deixo de forma alguma descer ao meu coração. Exatamente. Aleluia, glória a Deus. E versículo 4. Ouve, nosso Deus, que somos tão desprezados, e cai o seu opróbrio sobre sua cabeça, e faze com que seja um despojo numa terra de cativeiro, e não cubras a sua iniquidade, e não se risque diante de ti o seu pecado, pois que te irritam defronte dos edificadores. Rose, bem-vinda, Rose. Deus te abençoe, querida, em nome do Senhor Jesus Cristo. As pessoas ouviam as palavras de maldição, as pessoas ouviam o olhar altivo, as pessoas ouviam o que Sambalate e Tobias lançavam sobre aquela reconstrução. Eles agora dizem: ouve, nosso Deus, nós somos desprezados, caia o seu opróbrio sobre a sua cabeça e faze com que seja um despojo na terra de cativeiro. E não cubras a sua iniquidade, e não risques diante de ti o seu pecado, pois te irritam. O povo está dizendo: olha, eles não estão irritando a nós, eles estão irritando a ti. Irmãos, quem tenta impedir o avanço do reino não está irritando a mim, a Josué, está irritando ao próprio Deus. Mas o Senhor, olha, está anotando com a sua canetinha. Se não se arrepender, vai pagar preço. É bíblico isso. Isso é bíblico. Versículo 5, versículo 6. Assim reconstruímos a muralha, e toda a muralha foi acabada até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. O que é que Narinha está dizendo aqui? Uma das maiores armas de Satanás é desmotivar. É nos desmotivar dentro dos processos. É verdade, Narinha. É verdade mesmo. Aí a gente quer parar no meio do caminho. Ó, irmão, eu não paro. E quantas pessoas têm morrido espiritualmente por palavras, por olhares altivos, por palavras. E quantas pessoas têm deixado que a promessa de Deus em sua vida ou se desmorone ou atrase de chegar, porque tem dado ouvido a palavras negativas, palavras de maldição. Versículo 6, né? Aqui no versículo 6, eles falam o seguinte: que eles conseguiram construir a metade das muralhas. Olha só, os portões já foi. Agora as muralhas. Conseguiram construir a metade das muralhas. Ou seja, que coisa grandiosa, porque não era nada pequeno. E aqui diz, por quê? Porque isso aconteceu? Porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. No meu aqui fala, o coração do povo tinha ânimo para trabalhar. Olha só, você tem perdido o ânimo para trabalhar?
Não vai reconstruir, não vai levantar muro nem a metade se você não tiver ânimo. O Senhor está dizendo hoje, renova o teu ânimo, inclina o teu coração para servir, para ser um voluntário na obra. Inclina o teu coração para dizer, Senhor, eis-me aqui. Eu quero me dedicar a Ti, eu quero fazer para Ti, eu quero Te servir. Porque não existe serviço para Deus se eu não sirvo ao outro, se eu não sirvo ao próximo. E isso é ser igreja. É quando eu saio do meu campo de conforto e vou para minha zona de confronto, batalhar, trabalhar, edificar muros. Pode vir o que vier, mas eu não desisto. Eu vou avançar em nome de Jesus. Aleluia. Fábio, a Decanã Serrinha, Deus abençoe essa Fábio. base missionária em nome de Jesus. Quando Sambalat e Tobias, versículo 7. Quando Sambalat e Tobias e o árabe, e os amonitas, e os adoditas ouviram que a preparação das muralhas de Jerusalém ia adiante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram muito irados. Olha só. A cada passo os inimigos se iraram. Você está vendo com quem você está mexendo? A cada passo que você dá de reconstrução. É por isso que a gente por isso que nós somos tão atacados, irmãos. É porque quando a gente se propõe a fazer uma coisa, vai ter irritação, vai ter pedrada. Vai ter. Olha aí o que a Narinha está dizendo. Pastora Fátima, pastora. Neemias, falar de Neemias é algo muito poderoso. É uma palavra poderosa. Narinha está dizendo aqui, obras grandes, lutas grandes. Aleluia. Aleluia. Obras grandes, lutas grandes. E eu creio. Mas Deus está conosco. Eu creio nisso. Aleluia. Em nome de Jesus. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Cada pedra, cada estrutura que você levanta, cada mão que você, a sua mão, toda vez que você coloca a sua mão para fazer para o reino, Deus contempla. É Ele que tem te chamado para trabalhar, não é um, não é o outro. Apesar que tem muitos em nossa volta que a gente vê a olho nu que não concorda, não aceita, mas Deus quando nos chama para levantar as muralhas, aleluia, é Deus, não é qualquer pessoa. E aí é Ele quem recompensa, é Ele quem cuida, aleluia, glória a Jesus. E ligaram-se entre si, versículo 8, para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Irmãos, vamos aqui para uma questão prática, Josué. Se a gente fosse, se Tobias e Sambalat e Gessem existissem hoje, eles tinham feito um grupo de WhatsApp. Eles tinham feito um grupo de WhatsApp dizendo assim, e o nome do grupo seria Como Bloquear a Reconstrução. E tinha fake news de todo jeito. Ia lançar muitas fake news. Eles iam viralizar as fake news. Eles estavam aqui, o texto diz que eles ligaram-se entre si para virem atacar Jerusalém e para os desviarem do seu intento. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles de dia e de noite. Qual é a ferramenta para combater? Qual é a ferramenta para nós neutralizarmos as ações daqueles que estão mandando mensagem no WhatsApp um para o outro? Oração, irmão. Orar. Orar e vigiar, irmãos. Orar. Meu Deus, isso é muito profundo. Isso é muito atual. Aleluia. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda. Ele fala aqui de oração e de vigilância. Oração e vigilância. Quer reconstruir? Ore. Quer reconstruir? Vigie. Quer reconstruir? Vai para o campo da oração. Quer reconstruir? Vai para o campo da intercessão. A obra ficará de pé. Raposa alguma colocará abaixo. Porque quem te chamou foi Deus, Neemias. Quem te chamou para esse momento foi Deus. Para um momento de reconstrução e de esperança. Então disse Judá: já desfaleceram a força dos arrecadadores. E o pó é muito. E nós não poderemos edificar o muro. Olha só. Faltou um pouquinho de força aqui. No meio do caminho. No meio do caminho é igual a gente. No meio do caminho. A gente começa com entusiasmo, com dedicação. Mas aí a palavra começou a doer. As pessoas começaram a falar mal de nós. Começaram a lançar palavras de maldição. Aleluia.
Aleluia! Os nossos inimigos diziam entre si: eles não ficarão sabendo nem verão nada, até que entre nós, que entremos no meio deles e o matemos. E assim vamos fazer com que a obra deles pare. Olha aí. Olha como eles estavam maquinando o mal, se infiltrar no meio de Jerusalém. Se infiltrar no meio do povo que estava reconstruindo. Para quê? Para matá-los. Para fazer essa obra. Para criar discórdia, talvez. Para levantar falso dentro do povo. E com isso derrubar a motivação que o povo tinha de reconstruir. Será que hoje nós não temos pessoas assim que se infiltram, disfarçados de amigos, mas na realidade eles querem nos destruir? Talvez o que nós precisamos ter hoje em nossa vida é discernimento sobre algumas situações. Espírito de discernimento para saber, o dom de discernir para saber de onde vem, quem vem, qual é a intenção. Olha só, e quando a gente matar esse povo, a gente vai fazer essa obra. E sucedeu que vindo os judeus que habitavam entre eles, 10 vezes nos disseram que de todos os lugares tornavam a nós. Pelo que pus guarda nos lugares baixos, por detrás do muro e nos altos. E pus o povo pelas suas famílias, com suas espadas e com suas lanças. Meu Deus! O povo que estava reconstruindo também tinha arma na mão para lutar, para atacar, para se defender. É tempo de termos armas certas na nossa mão para não deixar o inimigo destruir aquilo que está sendo reconstruído. Você tem usado a sua arma? Você tem se policiado? Você tem tido munição para esse tempo? No tempo da reconstrução, as pessoas construíam, mas eles também tinham arma nas mãos. Meu Deus, isso é muito forte, minha gente. Olha só o versículo 14. E a gente está correndo, viu? A gente está correndo. Olha só o versículo 14. Depois de fazer uma inspeção, levantei-me e disse aos nobres, aos magistrados e ao resto do povo: não tenham medo. Olha só, ênfase. Não tenham medo deles. Lembre-se do que o Senhor, grande e terrível, e lutem pelos seus irmãos, seus filhos, suas filhas, pelas mulheres e pela casa de vocês. Quando os nossos inimigos ouviram que nós já sabíamos disso e que Deus tinha frustrado o plano deles, voltamos todos nós para a muralha, cada um a sua obra. Os inimigos tentam invadir, tentam se infiltrar, tentam maquinar, tirar de tempo, como ele fala, né? Tirar o povo de Israel de tempo. Mas olha o que interessante que acontece: inspeção. Irmãos, quantas igrejas têm morrido? Quanto o povo de Deus tem morrido por falta de inspeção? Exatamente, supervisão. Por falta de supervisão, de cuidado, irmãos. Quantas pessoas têm morrido, têm se esfriado no Evangelho? Porque por falta de discipulado, por falta de cuidado um do outro. A inspeção foi tão necessária que a inspeção foi algo tão poderoso, porque quando foi feita a inspeção, quando foi feito o levantamento do que estava acontecendo, porque o povo estava com medo, o povo estava atemorizado para saber quem é inimigo, quem é amigo, quem é que está dentro para reconstruir ou quem está dentro para destruir. A inspeção foi feita para analisar quem era quem. E aqui uma coisa que Narinha está dizendo: o mais lindo é que todos os moradores se reuniram para montar guarda. Eles se conheciam, eles sabiam quem eram eles entre si. E eles começaram a avaliar isso, e quando eles tiveram a certeza de que estava tudo ok, eles voltaram para a obra. Eles voltaram para a obra. Aleluia. E sucedeu que, ouvindo os nossos inimigos, que já sabia e que Deus tinha dissipado o conselho deles, o plano deles foi aniquilado. Todos voltamos ao muro, cada um a sua obra. Meu Aleluia. Deus, isso é muito forte, minha gente. Oh, glória a Deus. Irmãos, às vezes os inimigos eles querem se filtrar para destruir o propósito, mas não vão conseguir. Não vão, e não adianta, não adianta.
Não adianta. O Senhor agora vai passar em revista muita gente para saber quem é quem, para saber quem é que está disponível, para saber quem não está. E vai acontecer que uma vez que essa peneira for passada, todo mundo vai voltar à obra novamente, cada um para aquilo que Deus chamou. Versículo 16. E sucedeu que, desde aquele dia, metade dos meus moços trabalhava na obra e a outra metade tinha as lanças. Eles continuavam trabalhando, mas com arma na mão. Vigilantes. Vigilantes. Reconstrua, mas não deixe de vigiar, viu? Reconstrua, mas não deixe de ter a arma na sua mão. Se um dia você se frustrou, se algum dia você se decepcionou com alguma coisa, reconstrua. Volte a reconstruir. Mas dessa vez, vigilante. Para que você não caia no mesmo erro. Para que você não erre novamente no mesmo ponto. Todo mundo erra, todo mundo é passivo de errar. Mas quando nos tornamos vigilantes, aquele erro nós não cometemos mais. Aleluia, glória a Deus. E a outra metade deles tinha lanças e escudos, os arcos e as couraças, e os chefes estavam por detrás de toda a casa de Judá. Proteção, vigilância. Os que edificavam o muro e os que traziam as cargas e os que carregavam. Cada um com uma mão vazia e na outra tinha arma. Aleluia. E os edificadores, cada um trazia sua espada, cingida aos lombos, e edificava. Estava junto comigo. E disse eu aos nobres e aos magistrados e ao resto do povo, olha o que Neemias disse: grande e extensa é a obra, e nós estamos apartados do muro, longe um do outro. Eles começavam a se distanciar. O muro ia sendo reconstruído, a extensão ia aumentando, né? Eles começavam a se distanciar. Mas estavam o quê? Vigilantes. E Neemias disse, versículo 20: no lugar onde ouvirdes o som da buzina, estarei conosco. Estava todo mundo separado, porque na extensão do muro a gente começou a se separar. Mas quando se tocava a buzina, todo mundo tinha que se reunir. Na proporção que se reconstruía, se afastava. Mas quando a buzina tocava, tinha que... O que é que eu entendo aqui? Vai ter horas que nós temos que estar longe. Mas vai ter hora que a buzina vai tocar. A gente vai ter que estar perto. Perto. Se sustentando um no outro. Isso fala de unidade. Assim trabalhávamos na obra. Aí, versículo 20 ainda. No lugar onde ouvides o som da buzina, ali vos ajuntarei conosco, e o nosso Deus pelejará por nós. Assim trabalhávamos na obra, e metade deles tinha as lanças desde a subida da alva até o sair das estrelas. Também naquele tempo disse ao povo: cada um com seu moço fique em Jerusalém, para que de noite nos sirvam de guarda, de dia na obra. E nem eu, nem meus irmãos, nem meus moços, nem os homens da guarda que me seguiam largavam as nossas vestes. Cada um ia com suas armas e água. Aleluia. Eles tinham tudo. Eu vejo aqui que quando aconteceu essa situação, rapidamente eu quero comentar. Quando aconteceu essa situação de que o Sanbalate, Tobias, os seus inimigos tentaram invadir ou se infiltrar no povo, eles ficaram mais espertos. Eles entenderam que deixaram alguma coisa acontecer. Eles estavam focando só na construção. Vamos reconstruir. Eles estavam focando só na construção. Mas quando os inimigos tentaram se infiltrar, invadir, né, a estrutura que eles estavam trabalhando, invadir com a intenção de derrubar, eles ficaram mais espertos. É tanto que no finalzinho do versículo, aliás, no versículo 23 do capítulo 4, ele fala assim, que os homens dormiam prontos para o quê? Para a batalha. Não tiravam suas vestes. O soldado, quando ele vai se deitar, descansar, por mais que ele esteja no seu momento de descanso, ele está sempre alerta. E não aparta da sua arma. Ele pula da cama pronto para a batalha. E nós temos que ser assim, irmãos. Pessoal, pronto para a batalha. Por favor, compartilhe esse vídeo aí no Facebook, tá certo? Olha aqui o que Bebel está falando. Que entendimento.
quando a obra cresce, quando a obra está para crescer, temos que ter cuidado para nós nos afastarmos demais uns dos outros. Eita! É isso aí, Bebel. Exatamente. Muitas vezes a gente começa a ver o negócio andando, tá crescendo, e automaticamente a gente começa a se afastar uns dos outros. Mas isso é preocupante, porque o líder se preocupava. Aqui ele tinha trombeta para puxar o povo de volta. Ele dizia, peraí, vocês podem se afastar, mas a gente tem que sempre tá fazendo um ajuntamento. A gente tem que sempre estar se reunindo para não deixar todo mundo disperso, porque ia chegar uma hora que eles iriam se separar tanto e iriam perder o objetivo principal, que era o de reconstruir. Então, o que é que a gente está reconstruindo hoje? O que é que a gente está construindo hoje que está fazendo a gente se apartar, se separar? Será que não está na hora de líderes pegarem suas buzinas, suas trombetas e tocarem para trazer de volta ao povo ao propósito original? Famílias inteiras voltando para o propósito original. Você já compartilhou? Você já compartilhou esse vídeo? Eu peço a você, em nome de Jesus, compartilha. Nós temos aqui 9 pessoas conosco nessa live. Compartilha. Se 5 pessoas do seu grupo de Facebook conseguirem assistir, nós iremos multiplicar muito essa informação. Isso é a Decanã Portugal, que está baseado na Bíblia, falando da palavra do Senhor e avançando no reino em nome de Jesus. Aleluia. Então compartilhe, como a Adla comentou. Não deixe de estar sempre conosco nas terça-feiras, certo? Participando conosco. E olha como foi gostoso, como é gostoso aprender um pouco mais, esclarecer um pouco mais, entender um pouco mais, receber a revelação um pouco mais da palavra do Senhor. E lembrando que próxima terça-feira nós iremos para o capítulo 5 do livro de Neemias. E o capítulo 5 vem recheado de muitas revelações. Israel passava por uma crise econômica terrível. E isso nós vamos ver próxima terça-feira. Lembrando, queridos, que sábado, 18h30, no nosso templo, a Decanã Portugal, culto de celebração. Pastor Davi está aí motivando, junto com Camila, junto com os diáconos Jonas e Paula, junto com a irmã Rose, com Rosária, com Patrícia, com Tati, com Judson. E arrebanhar, vamos crescer, vamos multiplicar. Em nome de Jesus. Já já a gente vai desfrutar de tempo e de presença, de mesa e de muita revelação da palavra. Eu creio nisso e eu tomo posse disso em nome de Jesus. Amém. Foi bom hoje, foi legal. Hoje foi muito bom, né? Que texto maravilhoso, muito né? Bom, foi Isso muito é bom a gente esclarecer, aprender mais da palavra do Senhor. Então, irmãos, eu quero agradecer aqui você que está conosco nesse momento, né? 10 pessoas estão conosco nesse momento. Nós iremos louvar ao Senhor e depois iremos encerrar com oração. Vamos encerrar com oração depois com o louvor, você que disse? Tá bom? E então vamos orar, depois vamos encerrar com vamos orar e depois ela vai encerrar com louvor, tá certo? Então multiplique, como a Ada falou, multiplique essa informação, compartilhe com outros, tá bom? E lembrem-se, às 21 horas em Portugal e às 17 horas no Brasil. Próxima terça-feira você não pode ficar de fora. Chegue mais cedo, tá bom? Logo no início já compartilhe também, tá bom? Boa noite, Flávio. Boa noite, querido. Boa noite, Flávio. A paz do Senhor. Tá certo? Vamos lá, vamos multiplicar, porque quando for terça-feira a gente vai estar aqui junto. Vai ser bênção em nome de Jesus. Compartilhe, tá certo? Logo mais um vídeo vai estar. Vamos subir esse vídeo lá no YouTube. Tá certo? Então vamos orar, agradecer ao Senhor. Deus maravilhoso e poderoso Pai, obrigado, Senhor, pela revelação que Tu nos deste esta noite, Senhor amado. Que revelação poderosa, Senhor amado. Obrigado, meu Deus, por ter, Senhor, nos instruído tão bem, Senhor amado. Apesar de sermos tão falhos e fracos, mas a Tua misericórdia tem nos alcançado, Senhor. Ó Deus Todo-Poderoso, vai, Senhor, visitando a cada casa, a cada lar, Senhor amado. Ó meu Pai, os irmãos em Viseu, Portugal, Senhor amado. Chega com Tua misericórdia na vida de cada um, meu Pai. Supra as necessidades de cada um, meu Pai. Aquela igreja está crescendo em nome de Jesus. Esta igreja está crescendo em nome de Jesus. Eu creio assim, Senhor amado. Ó Deus Todo-Poderoso, continua direcionando o pastor Davi, Senhor, junto com Camila, junto com os outros irmãos, Senhor, continua direcionando eles, meu Pai, para desenvolver mais e mais aquela igreja, Senhor eterno. Ó meu Pai, continua abençoando a pastora Fátima, o pastor Humberto, meu Pai, direciona-os, ó Deus, mais e mais
sempre, Pai, em direção ao Teu reino, Senhor amado. Aquilo que Tu tens preparado, meu Pai amado. Ó, meu Pai, todos os irmãos do Rio Grande do Norte, todos os irmãos do Brasil, de Portugal, onde esse vídeo estiver chegando, Senhor, aonde essa transmissão estiver chegando, Senhor, cuida nos detalhes da vida de cada um, em nome de Jesus amado e poderoso Pai. Obrigado, meu Deus, por mais esta oportunidade. Se assim o Senhor permitir, Pai eterno, próxima terça-feira estaremos aqui, unidos, meu Pai, para comentarmos, para, Senhor, continuarmos falando das Tuas maravilhas, em nome de Jesus. Deus abençoe vocês. Fiquem com o louvor. Aleluia. Glória a Deus. Ouvi o meu Senhor bater na porta e meu coração queimou. Ouvi o meu Senhor bater na porta e o meu coração queimou. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Canta conosco. Eu não vou parar, gastarei minha vida aos Teus pés. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Eu tenho fogo cerrado em meu peito, que não me dá descanso. Eu não tenho descanso. Deixa queimar, 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 deixa queimar. Só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Só Tu és santo, só Tu és santo, só Tu és santo. Não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Tu, não há outro como Jesus. Todos os versos e canções que eu consegui cantar, todas as vezes quebrantado, só quero Te falar que Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Teu é o reino e a glória pra sempre. Teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Aleluia. Deus abençoe. Até terça-feira de forma online, mas sábado presencial aí na Decanã, Viseu, em nome de Jesus. Já já a gente chega, viu? Espera aí que a gente chega para cultuar com vocês. Paz. Deus abençoe. A paz do Senhor.